Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira, Lucas capítulo 4, versículo de 16 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram a ele o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a palavra em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o verbo: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizemos em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No tempo delas foi enviado Elias, no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual na cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Deus abençoe grandemente todos vocês. Amados irmãos, Jesus, neste belíssimo evangelho, ele chega a Jerusalém, onde é a sua cidade natal, para evangelizar. E como de costume, ele levanta, vai ao templo, e lá já estava cheio de gente, e desenrola um livro, e deram a ele o livro do profeta Isaías, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, e me consagrou uma unção para anunciar a boa nova aos pobres e a proclamar a libertação dos cativos. Então, Jesus começou a dizer isso e o povo questionou. Repare, o povo da sua própria comunidade, do seu próprio convívio ali, o questionou dizendo: Faz aqui os milagres que você fez em Cafarnaum. A gente ouviu falar que você curou cego, restaurou, expulsou demônios, curou doentes lá em Cafarnaum. Faz aqui o que você fez lá. Então, foi com um tom de ironia que falaram isso para Jesus. Por isso que Jesus fala claramente neste evangelho, dizendo: nenhum profeta é bem aceito em sua própria pátria, né? Irmãos, essas palavras ditas por Jesus foram suficientes para provocar um sentimento de ódio no meio daquele povo. Às vezes acontece isso conosco, sabia? Às vezes acontece conosco. Quando alguém nos diz a verdade, isso nos queima interiormente. Coloca um sentimento de revolta, porque nós não queremos ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas ficam bravas, elas ficam
nervosas, raivosas quando alguém fala alguma coisa para elas que sai da vida que elas estão vivendo, denuncia o pecado. Elas ficam bravas, não querem aceitar. E assim acontece conosco. E aquele povo então estava querendo ouvir palavras doces de Jesus e foram confrontados por ele. Por isso tanta raiva, tanto ódio. Por isso que Jesus não fez tantos milagres ali em sua própria terra. Às vezes a verdade parece um pouco amarga, né? Mas ela é amarga para o nosso bem. Lembra quando a gente vai tomar algum remédio, algum chá amargo? A nossa mãe fala, toma, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Ou seja, é ruim porque o nosso paladar sente aquele sabor ruim. É bom porque o efeito é correto, né? E assim é a verdade de Deus na nossa vida, né? A gente na hora não quer entender, mas faz bem para nós, né? A vida de pecado que você leva, quando é confrontado, você não gosta, mas depois você vai agradecer, porque pela correção, porque a verdade vem de Deus. Deus liberta, Deus faz comunhão com aquele que anda na verdade. Deus faz comunhão com aquele que está próximo dele. Deus faz comunhão com aquele que foge do pecado todos os dias, né? E também a verdade age em nós dessa maneira, como algo que vem amargo, mas tem o objetivo de nos sarar, de nos curar o nosso coração, curar a nossa alma. Esses homens na sinagoga não estavam abertos à cura, tanto que diante da palavra da verdade que Jesus anunciou, o texto afirma aqui, quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, foram confrontados por Jesus e ficaram furiosos. Então, vocês reparou que no começo eles estavam maravilhados com as palavras de Jesus, foram só ser confrontados que mudaram já queriam matar Jesus, já queriam levar Jesus lá para o alto da montanha com a intenção de jogá-lo de lá, eles queriam matar Jesus. Ei, presta atenção, eles queriam matar Jesus porque Jesus estava dizendo a verdade. Jesus estava dizendo a verdade. Quantas vezes nós queremos fazer isso com o outro, que fala a verdade, que nos confronta, que nos desafia, que mexe com o nosso ego, mexe com as nossas vaidades, mexe com a nossa vida, porque a verdade dói, a verdade vem de Deus. Quando Jesus olhou para aquela samaritana, disse a verdade para ela e ela disse assim, nossa, agora eu vejo que tu és o profeta. Jesus confrontou aquela mulher que vivia no pecado, que saía com cada homem, foi confrontada por Jesus e no finalzinho, depois que Jesus diz a verdade a ela, que ela desabafa com Jesus também, ela se rende ao amor de Deus. E assim acontece com cada um de nós. Nós somos maravilhados por essa verdade que vem de Deus. Então busquemos essa verdade, busquemos estar próximos do Senhor. Saia da mentira, saia dessa vida de mentira e busque o Senhor. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana na presença de Jesus. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Eu retorno amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Você já sabe, né? Não se esqueça de compartilhar.